15 minutos, estamos de volta com o CBN Campinas, desse dia 2 de maio de 2024. Hoje é um dia, uma data de combate ao assédio moral. O Dia do Trabalho foi ontem, né? Mas esse assunto merece atenção nas relações dentro do ambiente de trabalho, até porque houve aumento de denúncias de assédio moral junto ao Ministério Público do Trabalho. Na regional de Campinas, incluindo também Piracicaba e Jundiaí, de janeiro a abril deste ano foram 404 denúncias, contra 225 no mesmo período do ano passado. Em 2022 inteiro, foram 531 denúncias, ou seja, já estamos quase atingindo esse número do ano de 2022. No ano de 2023, no total, 902 denúncias, indicadores mostrando a relevância de buscar eliminar esse conflito no ambiente de trabalho. E para trazer mais orientações também, estamos em contato com a Mariana Barreiros Bicudo, que é especialista em direito trabalhista e empresarial. Seja bem-vinda, Mariana, bom dia. Bom dia a todos. Prazer aqui estar com vocês. Mariana, sempre tem alguma justificativa, né, para aquelas broncas do chefe, né, para as cobranças. Como é que a gente consegue distinguir, né, diferenciar mesmo e definir o que é o assédio moral? Olha, o chefe ele pode sim dar bronca nos subordinados, mas tem alguns requisitos que precisam ser respeitados. Por exemplo, evitar dar bronca na frente de todo mundo. Acho que isso é uma das coisas que mais acaba gerando o assédio, são essas chamadas de atenção, às vezes até acompanhadas de xingamentos, de gritos, né, na frente dos outros colegas. Então, procurar sempre chamar, na hora de dar um feedback e de chamar essa atenção, chamar o empregado para uma sala reservada, e aí sim conversar com ele. Lembrando que mesmo numa sala reservada, ele não pode passar do limite, gritar e falar palavrão. Então, eu posso sim chamar a atenção, mas eu não posso fazer isso na frente dos outros, quer dizer, em algumas situações pode, e eu também tenho que ter o cuidado de, quando for chamar a atenção e acontecer de precisar falar na frente das pessoas, isso também não ser uma recorrência e não ser sempre direcionado a uma pessoa só. Então, isso é um cuidado que tem que acontecer. Por exemplo, eu precisei, numa eventualidade, a gente teve que resolver aquele problema naquele momento, eu posso falar com a minha equipe e chamar a atenção. Só que isso não pode ser sempre, e eu não posso sempre direcionar para aquele empregado, sempre chamando, você é burro, você é incompetente, e esse direcionamento ser sempre para uma pessoa só. Vai ficar claro que eu estou tendo algum problema com aquele empregado, e aí isso pode virar um caso de assédio. Mariana, muitas empresas têm metas, né? Isso acaba sendo uma pressão para os trabalhadores, principalmente empresas que trabalham com vendas, né? Mas os chefes podem fazer cobranças para bater metas? Qual que é o limite para que isso não se torne um assédio moral? Eu posso, mas desde que essa meta não seja uma meta inatingível, porque aí sim isso pode acabar gerando o assédio. Então tem que ter cuidado quando eu estabelecer essas metas e serem metas possíveis de alcançar. E aí, de novo, a forma como eu cobro essas metas é que pode ficar aí naquela linha limítrofe entre um caso de assédio e uma cobrança natural. Então, tem que sempre ter esse cuidado, porque o assédio, ele pressupõe um ato de continuidade, de habitualidade. Então, eu posso falar uma vez. O que eu não posso, porque aí, aquele dia eu estava estressada, e aí você vai lá, pede desculpas. O que não pode acontecer com habitualidade. Então, esse é um requisito principal que diferencia, inclusive, o assédio do dano moral típico, porque o assédio é um tipo de dano moral. Então, o dano moral, ele acontece se eu xinguei de uma forma muito grosseira o empregado na frente de todo mundo, eu tenho um ato de dano moral isolado. Se eu passo a fazer isso com frequência em relação àquela determinada pessoa, isso vai minando a confiança da pessoa, vai fazendo que a pessoa não tenha mais vontade de trabalhar, pode causar depressão. Então, aí sim a gente passa a ter caracterizado o assédio. Agora, quando tem, por exemplo, a fofoca, né, entre os colegas ali no corredor, ou mesmo aquelas mensagens trocadas no WhatsApp em grupos, em que talvez a pessoa que está se sentindo intimidada não faça parte, mas fica sabendo, né,
dessas situações, isso pode também ser transformado em caso de assédio moral? Pode. Qualquer tipo de ofensa que gere um mal-estar e que atinja a honra do empregado, seja ela via WhatsApp, seja ela inclusive via rede social. Se for habitual, de novo, né, precisa ter essa questão da habitualidade, não importa o canal por onde foi feita essa ofensa, isso vai gerar sim um caso de assédio. Lembrando, foi até bom que você tocou nesse assunto, que o assédio ele pode acontecer não só de cima para baixo, como a gente fala, né, do chefe para com o subordinado, mas ele pode acontecer dos subordinados em relação ao chefe, quando eles fazem às vezes um complô para derrubar aquele chefe, e também ele pode ser entre empregados, entre pares. Então, como você disse, né, num grupo de WhatsApp, os empregados ficam fazendo fofoca, colocando apelido, tem que ter muito cuidado com essa questão dos apelidos. Às vezes a pessoa não fala nada, porque acha, até por vergonha, quer se enturmar, e no fundo ela está se sentindo ofendida, está fazendo mal para ela. Então, entre pares também caracteriza assédio. Mariana, só para a gente trazer aqui, a Sandra falou no início da entrevista, né, sobre os dados aqui da região, repetindo, né, de janeiro a abril deste ano, aqui na regional de Campinas, foram 404 denúncias contra 225 no mesmo período do ano passado. No ano de 2022 inteiro foram 531 e em 2023 902, ou seja, a gente vê um crescimento nessas denúncias. Você acredita que isso reflete o quê? Um aumento no número de casos ou uma maior conscientização por parte dos funcionários que buscam denunciar esses casos que estão acontecendo mais do que anteriormente? Eu acho que com a pandemia teve um aumento mesmo do número de casos, isso foi fato. Tiveram índices que demonstraram isso, mas eu acredito muito que a conscientização tem aumentado, até porque existe uma regra hoje da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, que parte desde da nova lei que trouxe o programa Emprega Mais Mulher, ele trouxe essa obrigação para a CIPA de também tratar do assédio. Então, a partir daí, as empresas passaram a ser obrigadas, todas as empresas que possuem CIPA, elas são obrigadas a fazer treinamentos de prevenção de assédio. Então, e esse treinamento é anual em relação a todos os empregados, porque antes, às vezes, os treinamentos eram só para lideranças. Hoje, com essa obrigação da CIPA, os treinamentos são para todos os empregados, e isso sim, traz uma maior conscientização e faz com que os empregados tenham mais conhecimento para poder identificar o que é assédio, porque se você não consegue denunciar se você não sabe que é assédio, então a informação é muito importante, e faz com que também ele passe a fazer essa denúncia acreditando que a empresa vai tratar. Isso é bastante importante também. Muitas vezes as denúncias acabam não acontecendo porque os empregados acham que não vai dar em nada. Então, não basta só ter um canal de denúncia na minha página se eu não trato essa denúncia da forma devida. Então, é importante eles terem essa confiança no canal da companhia, para que a companhia, de fato, receba a denúncia, trate, apresente uma resposta para o denunciante de que a denúncia foi tratada, e que aí sim ela combata o assédio. Uhum. E isso você disse, né? Dentro das empresas, ter esse canal também, né? De relacionamento aí para poder, se for o caso, até denunciar. E fora da empresa tem um Ministério Público também que recebe essas denúncias, que pode, de alguma forma, ajudar, né, na fiscalização. Mas que penalidades existem, né, para quem pratica o assédio moral? Existem duas penalidades. Para o próprio agressor, ele pode responder pessoalmente perante a Justiça Civil, nesse caso. Então, ele pode ser... E criminalmente, dependendo do tipo de assédio, se for um crime, no caso de racismo, de homofobia, ele responde criminalmente por injúria, e às vezes por difamação também. Ele pode responder civilmente por dano moral, e ele pode responder... Na empresa, a empresa pode, aí depende do grau, tá? Mas pode, inclusive, levar a uma justa causa. Então, se for um assédio leve, um comecinho aí da prática, a empresa pegou no começo, o empregado pode ser advertido, depois pode vir a ter uma suspensão, e então ele pode ser dispensado por justa causa. Se for de cara já uma coisa muito grave, no caso, por exemplo, um racismo,
que é extremamente grave, o empregado pode ser dispensado por justa causa imediatamente. Claro, né, depois de feita a apuração e comprovado que ele realmente praticou o ato. E a empresa que não toma medida em relação ao infrator, ao agressor, a empresa também pode responder processo na Justiça do Trabalho e aí pagar a indenização por dano moral ao empregado ofendido. Aí você falou de comprovar a situação, né? De que forma isso é possível? Tem que ter o relato de outras pessoas, tem que ter documental também em casos de envio de mensagens. Quais seriam as maneiras dessa comprovação? Tudo isso que você falou, precisa ter testemunhas, precisa ter, eventualmente, documentos, o empregado demonstrar e tirar cópia, por exemplo, da denúncia que ele fez no canal. Acho que seriam esses meios mesmo, não tem, é difícil, né? Às vezes, pensando assim, por exemplo, numa situação de uma conversa entre o chefe, o empregado e o subordinado numa sala fechada, é difícil comprovar. A palavra da vítima tem tido muito valor, o seu trabalho tem tomado bastante cuidado com isso, porque sabe da dificuldade de se provar esse tipo de situação, mas, infelizmente, a gente acaba ficando um pouco restrito em relação a provas, então, seria isso, assim, a prova de denúncias, às vezes e-mails, prints de conversas de WhatsApp também podem ser usados como prova, até áudios. No seu trabalho você pode juntar vídeos e áudios num processo trabalhista. Então, se você tiver o áudio gravado de alguma coisa que aconteceu, de alguma ofensa aí num grupo de WhatsApp, você pode também utilizar. A gente já deu vários exemplos aí do que pode ser caracterizado como assédio, mas ainda tem uma dúvida em relação a isolamento, né, desse funcionário, a não passar tarefas também, não ter essa interação, né, dentro do ambiente de trabalho. Isso também pode gerar. Pode. Colocar o empregado no ócio, às vezes como um castigo, isso também é considerado assédio moral, sim. Tem que tomar bastante cuidado. Quero agradecer a advogada Mariana Barreiros Bicudo, especialista em direito trabalhista e empresarial, trazendo esses esclarecimentos a respeito, então, do assédio moral, que é uma data hoje para pensar, né, refletir sobre essa postura no ambiente de trabalho e uma forma também de combater esse tipo de crime. Obrigada pela atenção com a gente, Mariana. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. 10h27.